Hoje o Bom Dia Responde fala sobre guarda dos filhos e a decisão de tratamento de saúde ou de prevenção a doenças. É que com o país vacinando as crianças, chega a discussão sobre como pais separados podem proceder nesses casos. A vacinação como é que fica? Precisa da autorização dos dois? Só de um? Só de quem tem a guarda? Vamos tirar essa e outras dúvidas ao vivo aqui no Bom Dia Responde, conversando com o advogado especialista em Direito da Família, Guilherme Augusto. Doutor Guilherme, bom dia, obrigada. Bom dia, Joselma. Tudo bem, né? Tudo bem, sempre um prazer. Um prazer nosso. Se você quiser participar, não precisa se identificar, tá bom? De repente é uma situação que você está vivendo aí com o ex-companheiro ou a ex-companheira, quer tirar uma dúvida, evitar qualquer problema aí, dor de cabeça com a justiça, mande o seu questionamento para a gente pelos canais que eu já informei. Vamos direto para a participação da Carmen. Bom dia, me chamo Carmen. Eu gostaria de saber sobre a vacina da Covid. Eu sou contra, mas o pai da minha filha é a favor. Então eu queria saber assim, se caso ele der sem a minha autorização, eu tenho algum direito na justiça de recorrer? Como que funciona? Qual é, em tese, a linha geral, então, sobre essa autorização para vacinar o filho? Doutor? Ok. É importante a gente saber, Joselma, quando que se diz respeito à criança e adolescente, o direito ele estabelece uma máxima do melhor interesse da criança. Isso é um princípio que nós não podemos desviar dele em momento algum. Toda a legislação ela é pensada nesse sentido. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele tratou especificamente sobre essa questão da vacinação. E lá está estabelecido que todas aquelas vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias devem ser, os pais devem vacinar os seus filhos obrigatoriamente. Essa não é uma discussão recente, né? O Estatuto é de 1990 e isso foi confirmado com o tempo com várias decisões judiciais. Então, neste momento que nós temos esta obrigatoriedade por haver esta recomendação das autoridades sanitárias e aqui é uma questão de saúde que se sobrepõe até mesmo à vontade dos pais. Certo. Então, em linhas gerais, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o momento de pandemia, hoje, se um pai disser que não vai vacinar o filho, inclusive tendo a guarda, aí o município ou outro ente pode também acionar esse pai, obrigando-o a vacinar? Perfeitamente. Na semana passada, inclusive, o STF já manifestou sobre esse assunto a quem cabe essa fiscalização. E ficou estabelecido que hoje cabe ao Ministério Público, né? Houve essa recomendação, obviamente o Conselho Tutelar tem essa atribuição também, mas é o Ministério Público que teria legitimidade para exigir, né, a manifestação do Poder Judiciário para esta obrigatoriedade daqueles pais que, porventura, estiver descumprindo. Uma informação anterior que é importante dentro desse contexto, essa divergência entre os pais, ela sempre será resolvida por via do Poder Judiciário quando houver. O que nós temos aqui nesse caso além da decisão dessa divergência, é o Ministério Público também podendo aí fiscalizar e intervir para que seja cumprida essa obrigatoriedade. A propósito dessa mesma discussão, doutora, há aquele questionamento sobre definição de tratamento de saúde, considerando guarda compartilhada, considerando crença a algumas fé ou tipo de crença que, por exemplo, não concorda com transfusão de sangue. Se um dos genitores concorda e o outro não, vai ser necessário levar o questionamento para a justiça, a decisão para a justiça sobre se aquela criança ou aquele filho que está sob responsabilidade de um vai ser submetido ao procedimento, ainda que haja recomendação urgente dos médicos ou dos especialistas? Perfeitamente. Essa questão ela sempre vai ser analisada e amparada com as orientações médicas. Se houver ali um respaldo médico indicando outros procedimentos
que estejam alinhados ali com as crenças religiosas e filosóficas daqueles pais, ok. Caso contrário, o direito à vida e o direito à saúde dessas crianças, ela sempre vai estar vai ser a preferência, que devem ser respeitados. Então, num contexto como esse, o Poder Judiciário, o juiz vai decidir essas questões para que possa ser indicado aquele tratamento médico necessário por recomendações médicas. Certo. Voltando à questão da vacinação, a imunização infantil é obrigatória, então, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeitamente. Ela é obrigatória por todas essas recomendações que se tem das autoridades sanitárias. E, em tese, então, cabe ao Ministério Público questionar, inclusive, a guarda de uma criança, caso o genitor não leve a criança para vacinar. O mais importante nesse momento é que seja feita a vacinação. A consequência disso, a responsabilidade dos pais, elas podem ser desde uma aplicação de multa prevista no próprio estatuto, que vai lá de 3 até 20 salários mínimos, e se houver reincidência pode ser dobrado. E essa discussão da guarda, muito falado recentemente, ela é uma medida mais extrema, né? Então, diante de todo um contexto, pode se verificar como uma última medida, até mesmo uma alteração da guarda. Mas outros passos, outras alternativas são possíveis antes dessa. Eu vou trazer para o senhor agora algumas questões específicas e um pouco, talvez, mais complexas. Crianças que, nesse momento, estão sob a tutela do Estado, de repente em abrigos, em casas de passagem, se ainda se tem esse nome, essa adoção dessa expressão. Como é que fica a imunização dessas crianças? Já deve ser feita aí livremente? Sim, elas devem ser vacinadas da mesma forma e a responsabilidade é daqueles tutores. Os diretores dessas instituições, eles são os tutores legais dessas crianças e são eles os responsáveis por essas campanhas. Normalmente, o Estado ele tende a priorizar essas crianças que estão ali institucionalizadas de alguma forma para que todas elas tenham acesso. Mas se isso não foi feito, inclusive cabe a responsabilidade desses diretores dessas instituições. Certo. Eu peço ao senhor para continuar com a gente deu esse primeiro panorama sobre a vacinação, sobre guarda de filhos. Já eu volto aí com o senhor, tá bem? Ok. Muito obrigada.